Por séculos, reinos e impérios floresceram ao redor do mundo, mas alguns deles desapareceram como se nunca tivessem existido. Sem guerras registradas, sem catástrofes confirmadas, sem rastros claros de destruição. Hoje você vai conhecer as 7 civilizações que sumiram sem explicação e descobrir por que, até hoje, a ciência tenta entender o que aconteceu com elas. Em sétimo, a civilização Maia, América Central. Os maias dominaram o sul do México, Guatemala e Honduras por mais de 2000 anos. Eram mestres em astronomia, matemática e arquitetura e criaram um dos calendários mais precisos da história antiga. Mas, entre os séculos 8 e 9, algo aconteceu. As cidades foram abandonadas em massa, as pirâmides, os templos e as praças ficaram vazios. Nenhum sinal de guerra em larga escala foi encontrado. Alguns acreditam que uma grande seca tenha devastado o território. Outros falam em colapso político e religioso. Há quem acredite até que os maias tenham migrado misteriosamente, fundando novas culturas sem deixar rastros diretos. O que se sabe é que ninguém viu o fim chegando, e a selva simplesmente engoliu uma civilização inteira. Em sexto, Atlântida. A história de Atlântida nasceu dos textos de Platão, no século IV. Ele descreveu uma ilha gigantesca, com tecnologia avançada e uma sociedade próspera, que teria sido engolida pelo oceano em um único dia e uma única noite. Por muito tempo acreditou-se que era apenas uma metáfora filosófica. Mas ao longo dos séculos, arqueólogos e exploradores encontraram vestígios de cidades submersas próximas à Grécia, Espanha e até Cuba. Algumas ruínas subaquáticas têm traços arquitetônicos que não pertencem a nenhuma civilização conhecida. Seria possível que Platão estivesse descrevendo algo real? Uma lembrança ancestral de um cataclismo global? A resposta continua perdida nas profundezas do oceano. Em quinto, os nabateus. Os nabateus foram um povo misterioso que viveu no deserto da Arábia e da Jordânia. Foram os criadores de Petra, uma cidade esculpida diretamente nas montanhas de Arenito, com templos, palácios e túmulos monumentais. Eles dominavam as rotas de comércio, levando especiarias e ouro pelo deserto. Mas no auge de sua riqueza, o povo nabateu desapareceu completamente. Os registros romanos simplesmente param de mencioná-los. Não há relatos de guerra, epidemia ou invasão direta. Alguns historiadores acreditam que tenham se assimilado ao Império Romano, mas os detalhes do fim nunca foram encontrados. Petra, a cidade perdida, permanece como um monumento silencioso a uma cultura que o tempo apagou. Em quarto, dos Anasazi. Os Anasazi, ou povo ancestral, habitaram o sudoeste dos Estados Unidos por mais de 1000 anos. Eles construíram vilas e templos nas encostas de penhascos. Uma arquitetura que impressiona até hoje pela precisão e dificuldade. Mas por volta do século XIII, todas as suas aldeias foram abandonadas, sem sinais de conflito, sem corpos, sem destruição. O deserto simplesmente os engoliu. Alguns estudiosos apontam para grandes secas e mudanças climáticas. Outros acreditam em migrações espirituais, a ideia de que o povo tenha deixado o mundo físico em busca de um novo plano de existência. Seja qual for a verdade, os Anasazi desapareceram e nem os povos nativos que vieram depois sabiam explicar o porquê. Em terceiro, a civilização do Vale do Indo. Entre 2600 e 1900 a.C., o Vale do Indo abrigou uma das civilizações mais avançadas do mundo antigo. Suas cidades, como Mohenjo-Daro e Harappa, tinham ruas retas, drenagem subterrânea, casas de tijolos padronizadas e até banheiros com água corrente. Enquanto o Egito e a Mesopotâmia ainda cresciam, o Vale do Indo já era uma sociedade organizada e sofisticada. Mas então, sem aviso, tudo acabou. Não há provas de guerras ou invasões. Algumas teorias falam em mudanças drásticas do clima, terremotos ou o desvio do curso do rio Indo, o que teria destruído a agricultura.
Mesmo assim, o desaparecimento é rápido demais para ser apenas natural. E o mais intrigante, a escrita dessa civilização ainda não foi decifrada. Ou seja, suas últimas palavras continuam em silêncio. Em segundo, os Olmecas floresceram nas florestas úmidas do atual México, cerca de 1200 antes de Cristo. São considerados os pais das grandes civilizações da Mesoamérica, como os maias e astecas. Foram eles que criaram as gigantescas cabeças de pedra, pesando até 50 toneladas, esculturas enigmáticas que parecem retratar rostos humanos com traços africanos, asiáticos ou desconhecidos. Mas por volta de 400 antes de Cristo, os Olmecas desapareceram repentinamente. Nenhum registro de guerra, desastre natural ou epidemia. Eles simplesmente deixaram de existir. E ninguém sabe o porquê. Alguns acreditam em mudanças ambientais, outros em êxodo em massa. Mas há quem diga que os Olmecas sabiam algo sobre o mundo antigo que ainda não estamos prontos para entender. Em primeiro, Rapa Nui. Localizada no meio do Oceano Pacífico, a Ilha de Páscoa foi lar de um povo misterioso que criou as moais, estátuas colossais feitas para observar o horizonte. Mas o que começou como um símbolo de poder terminou em ruína. O desmatamento completo da ilha, o colapso da agricultura e possivelmente conflitos internos levaram a civilização ao fim. Mas há algo estranho. Mesmo depois do colapso, ninguém sabe o que aconteceu com os construtores originais das moais. Alguns dizem que foram dizimados. Outros acreditam que foram levados por outra civilização. Até hoje, a ilha carrega uma energia inexplicável, e muitos dizem sentir como se estivessem sendo observados. Essas civilizações deixaram marcas tão profundas que mesmo séculos depois, a ciência ainda não conseguiu explicar por que sumiram. Talvez o tempo tenha levado suas respostas. Ou talvez elas apenas tenham ido para algum lugar onde o homem moderno ainda não consegue chegar. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossas aventuras.